Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim a palavra do nosso Deus. E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E este chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Amém, irmãos? Podem sentar com a Bíblia aberta, que vamos discorrer até o verso 43. Amados, o Evangelho de Marcos, como nós já falamos na semana passada, quando pregamos os primeiros 20 versículos do capítulo 5 e falamos sobre o endemoniado gadareno, nós trabalhamos aqui nesse texto e percebemos, como Jesus ele era bem dinâmico, imparável. Ele estava sempre em movimento. Vocês vão perceber isso no Evangelho de Marcos. As ações de Jesus, ele não parava. Ele era incansável em fazer a obra. Mas você está dizendo que nos outros evangelhos ele era preguiçoso? Não. Nos outros evangelhos ele parava mais, ele explicava mais, ele dissertava mais. Aqui ele também disserta, só que geralmente fazendo alguma coisa. É o propósito do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele existe justamente para mostrar para os romanos que Jesus é aquele homem que trabalha, que vai de um lado para o outro. Na primeira parte, os primeiros 20 versículos, nós vimos a autoridade de Jesus sobre o império das trevas. É o episódio do Gadareno, que é Jesus botar os pés na cidade de Gadar, ele já vai diante dele, já se prostra diante dele, e tudo aquilo que os irmãos já conhecem e falamos na semana passada. Nessa outra parte, a gente vai ver um dinamismo interessante. Marcos, no capítulo 5, parece, e ele vem desenvolvendo isso, No capítulo 4, ele mostra a autoridade de Jesus sobre a natureza. A primeira parte do capítulo 5 mostra a autoridade de Jesus contra os demônios, ou sobre os demônios. Porque, veja bem, irmãos, tem até a seita adventista, tem até aquele livreto, a luta do bem e do mal, aí bota ali um anjo contra um demônio. Existe um conceito de como se fosse Jesus é rival do diabo. Não entenda dessa forma, amém? Jesus ele não é rival do diabo, porque para ser rival tem que jogar na mesma liga, tem que jogar no mesmo campeonato, na mesma competição. Jesus está acima deles todos. Jesus é superior a eles todos. Tem uma frase que é atribuída a Martinho Lutero, que diz assim: até o diabo é o diabo de Deus. Nossa, que frase estranha. É só ler o livro de Jó. Enquanto Deus não autorizava, Jó não se movimentava. Tanto que quando o endemoniado vê Jesus, ele já se prostra. Ele não vai nem tentar lutar, nem tentar expulsar, nem nada. Pelo contrário, quem tenta expulsar Jesus são os homens. Mas o próprio diabo tinha reverência diante dele, porque ele sabia com quem ele estava se metendo. Aqueles outros homens não. Mas mesmo assim o Senhor foi misericordioso. Essa é a primeira parte do capítulo 5. Na segunda parte, que é a que nós vamos discorrer hoje, a gente vai ver a autoridade de Jesus sobre a enfermidade. E vamos falar sobre cura e sobre milagre. Jesus, ele na sua viagem,
se depara, nesse texto, com o príncipe da sinagoga, ou um dos principais da sinagoga. Seu nome era Jairo. Ele era um homem que tinha alguma autoridade e tinha alguma influência. E a gente não está falando, irmãos, de alguém que não tinha nenhum conhecimento na lei de Moisés. Muito pelo contrário. Era um homem versado naquilo que lhe era proposto. Ele conhecia a Torá, a lei de có e salteado. Só que ele se depara com uma situação que ele não consegue solução. Ele mesmo com toda a sua influência, ele mesmo com todo o seu poder, ele se depara com uma situação que ele não consegue desenvolver uma solução forte e clara. Ele tem um problema. Mexeram com a filha dele. E quem mexeu foi a enfermidade. Eu me lembro quando aconteceu alguma coisa, né? Seja escola, seja as terríveis igrejas que nós já passamos, né? E algumas vezes, eu não vou dizer que me distrataram, né? Eu ou meus irmãos, mas tratava mal, porque o negócio já não estava bem ali. Aí eu só ouvia minha mãe dizendo assim: quer mexer comigo, tudo bem, mas mexeu com os meus filhos, minha mãe, o Mário, o baixinho fica valente, né? Porque quando começa a mexer, eu ainda não sou pai, mas quando começa a mexer com o filho, a gente fica mal. Estou certo ou estou errado? O filho pode aprontar o que for, mas o amor de mãe, o amor de pai, quando acontece qualquer coisa com os filhos, ele parece que ganha uma potência ao quadrado, fica uma coisa mais forte e você faz de tudo para proteger. Se for necessário levantar um carro, você vai levantar. Se for necessário sair correndo com ele no colo para chegar mais rápido e passar pelo trânsito, você vai passar. Porque você quer fazer de tudo para proteger o seu filho. Você pode ter recurso, você pode ter dinheiro, pode ter influência, mas não tem nada que isso possa fazer se Deus não agir. Jairo, ele entendeu isso. Jairo, ele parou e falou: eu tenho poder, eu sou um dos principais, ou o príncipe da sinagoga, eu tenho autoridade, eu posso mover o que for. Recurso não é o problema, mas a gente já movimentou todo mundo e a gente não consegue fazer mais nada. Nada. Você acha que ele não chamou médicos? Eu não estou falando contra a medicina, irmãos. Eu estou falando que existem causas e enfermidades que o homem não consegue agir, que o homem não consegue fazer nada, e até aquelas que o homem consegue fazer alguma coisa. Só que, diante daquela situação em específico, Deus trava e não deixa a cura acontecer por meios naturais, porque Ele tem um propósito além. Existem enfermidades que são displicências. Você não se cuidou, não se alimentou, não dormiu bem. Existem enfermidades que são causas naturais. É o curso da vida e Deus quer que elas aconteçam. Lembra de domingo? Ele mata e Ele dá vida. Ele cura e sara e Ele também enferma. Nada sai do controle dele. Existem enfermidades que sim, são demônios. Só que existem outras que Deus coloca para manifestar a sua glória através da cura. E foi o que aconteceu aqui. Aquele homem com tantos recursos, Isabel, ele não conseguiu, com os recursos que tinha, ajudar a sua filha, o ser, ou um dos seres que ele mais amava. Espero eu que amasse mais a filha, só que em primeiro lugar a sua esposa, na verdade, primeiro Deus, esposa e depois sua filha. E ele vai até Jesus. Agora, irmãos,
Perceba uma coisa. É completamente diferente, irmã Alessandra, de alguém passar aqui e entrar aqui e falar, eu preciso ser curado, ou vamos lá orar pela minha filha. É completamente diferente. Hoje aqui, tem alguma retaliação por sermos cristãos? Tem? Tem algum problema? Alguém vai nos prender? A gente corre o risco, não sei, né? O camarada aí que está distribuindo prisão, mas tudo bem. Mas alguém vai nos prender porque estamos cultuando? Não. Agora lembre do cenário de Jesus. Ele estava se revelando aos poucos, tanto que no final ele vai falar, ó, boca miúda, hein? Não conta isso para ninguém, porque ainda não era chegada a hora dele se manifestar. Ainda não era chegada a hora dele. Porque se ele se manifesta, já iam começar a tolhi-lo. Já iam tentar matá-lo, como já estavam tentando, como aconteceu lá em Lucas 4. Aqui, Jairo estava colocando a sua posição em risco quando ele vai procurar Jesus. Irmãos, não deixe Jesus como uma última opção, mesmo que seja arriscado. Você acha que para a gente é simples estar aqui cultuando hoje? Está de noite. Rio de Janeiro, eu não preciso falar mais nada. Estamos na Pavuna. É difícil o acesso, não tem problema. As irmãs vieram lá do centro da cidade. Não é para ouvir uma historinha qualquer. Não é para ouvir um conto de fada. Não é para ouvir Nárnia, Gibi. É para ouvir a palavra de Deus, porque não é o último recurso, é o primeiro recurso. Jairo, quando entende isso, já é um pouco tarde demais na visão humana. Possivelmente ele rasga, ou melhor, gasta todos os seus recursos para depois ir até Jesus. E ele chega até Jesus e fala, Senhor, eu rogo, vem até a minha casa e impõe as mãos para que a minha filha sare e viva. E Jesus vai com ele. Só que acontece o fenômeno, aonde Jesus vai, ele vai arrastando multidões. A multidão vai apertando e vai oprimindo. E aquele homem queria uma cura. Só que no meio do caminho tem uma mulher. Essa mulher tinha um fluxo de sangue. O sangue, quando a gente vai ler lá em Gênesis, ele vai representar a vida. O sangue ia saindo dela, ela estava perdendo vida cada vez mais. Ia perdendo. E ela já tinha gastado tudo que tinha. Olha comigo o verso 26 com os médicos. E que havia padecido muito com muitos médicos. E despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, ia no médico e a situação só piorava. Ouvindo falar de Jesus, ela ouviu. A fé vem pelo? A fé vem pelo? Ouvir. Ela ouviu falar de Jesus. Veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? Aquela mulher, possivelmente ela tinha o mínimo de conhecimento do Antigo Testamento. Ela possivelmente lembrou de Isaías. Por que ela lembraria de Isaías? Isaías, depois de passar por um momento muito difícil, ele entra no templo e lá ele tem uma visão. E essa visão que ele relata no capítulo 6 do seu livro, ele fala que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E as abas dos seus vestidos tocavam o templo e enchiam o templo de glória. Ela ficou preocupada.
talvez em tocar nele por conta das questões de impureza da lei. Mas ela falou, eu não preciso tocar só nele, porque se ele diz quem é, ou se ele é quem ele parece ser, eu não preciso tocar nele. Só nos seus vestidos eu já vou ver a glória. Só que isso não é místico, porque senão daqui a pouco vai vir gente aqui querendo pegar na minha calça. Isso tem uma representatividade muito além, irmãos. Em Números 15, no verso 37, vai ter uma situação bem interessante relatada na lei, que vai dizer assim, falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andai vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que é que esse texto está dizendo? Muito simples. Lembra quando Jesus critica os fariseus? Que eles tinham largos filactérios, eles se vestiam de forma exagerada para mostrar uma santidade exacerbida? Pois é. Eles tinham, os judeus, ainda mais os mestres, os rabis ou os rabinos, eles tinham que andar com uma orla, com as pontas dos vestidos costuradas, porque aquilo representava e simbolizava a palavra de Deus. E eles geralmente colocavam exatos 613 pontas, 613 franjas nas suas vestes. Por que 613? Porque eram 603 mandamentos, mais os 10 mandamentos, que totalizavam 613. Ali estava representada toda a lei de Deus. Aquela mulher lembrou disso também. Ela possivelmente não lembrou apenas de Isaías 6, que falou, olha, ali tem a glória, mas isso não é só místico, não está só ali na roupa. A roupa representa a palavra, o mandamento do Senhor. Eu só preciso da palavra dele, eu só preciso do mandamento dele, eu só preciso da lei dele, eu vou tocar na palavra. Eu preciso de uma cura. Eu estou perdendo a minha vida e eu preciso do agir de Deus. Ela estava há quanto tempo com fluxo? Quanto tempo? 12, né? O Senhor chama Abraão, chama Isaac, chama Jacó, fala, de vocês eu vou fazer uma grande nação. E eu vou estabelecer uma divisão de tribos. Quantas tribos eram? 12. O Senhor Jesus, chama, melhor dizendo, um colegiado, discípulos, que ele formou para continuar a sua obra e chegar até nós. Quantos foram os discípulos? 12. É 12, né, Belinha? Lá em Apocalipse, capítulo, se não me engano, 21 ou 22, lá no verso 12 a 14, o Senhor vai mostrar para João uma certa quantidade de portas e vai mostrar os seus fundamentos. Quantas portas são? 12. Porque o 12, amados e queridos irmãos, é a plenitude de Deus agindo. É uma ação que só o Espírito de Deus pode executar. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus,
Ninguém dava nada por ele. Ele tinha o seu negócio, ele tinha o seu trabalho e suas riquezas. Mas ele não podia de si mesmo, como uma mulher avançada em idade e estéril, fazer uma grande nação. Quem fez isso? Deus. Um homem sai lá de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Ele se declara como Messias, nascido de mulher, nascido de uma virgem, para mostrar, não foi apenas uma relação entre um homem e uma mulher, igual foi com Isaac, que foi um milagre. Foi algo além disso. Essa mulher nunca conheceu um homem e eu vim dela. Eu vim de uma virgem. Ninguém dava nada por mim, rejeitado pelos homens, mas aprovado por Deus. Ele seleciona 12 homens, homens comuns, homens que não tinham influência igual Jairo tinha, homens que não tinham recursos como Jairo tinham, mas eles receberam o Espírito de Deus. E se nós estamos aqui hoje, é porque 12 homens foram selecionados lá atrás e pregaram na plenitude de Deus. Essa mulher, com fluxo de sangue há 12 anos, 12 anos, precisava da plenitude de Deus sobre a vida dela. Precisava. E ela, conhecendo Isaías, eu só preciso da glória dele, eu vou tocar na aba das suas vestes. Vamos ver se ele diz quem é. Eu preciso da palavra dele, eu vou pegar na aba das suas vestes. E ela tem a sua cura. Não existe, amados irmãos, a operação do Espírito de Deus, de forma contundente e aprovada por ele, que não seja pela manifestação da palavra. Não existe cura sem palavra. Não existe mover de Deus sem palavra. Não existe ação do Espírito sem palavra. Não vai ser autoajuda, irmãos. Não vai ser autoajuda. Não vai ser, amados e queridos irmãos, uma pregação coach, prosperidade. Eu entrego o dízimo, isso não vai te trazer cura, nem intervenção, nem plenitude de Deus. Eu ceio, não vai te trazer, a ceia não vai trazer. Eu vou à igreja segunda, quarta, terça, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso não vai te trazer cura, irmãos. É só a palavra. É só o Evangelho de Cristo. É só as Escrituras sagradas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só a palavra que restaura, que cura e que liberta. E ele olhava ao redor, verso 32, para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Amados, quantos vêm à plenitude de Deus e vão embora, igual os 9 leprosos? Quantos não reconhecem o senhorio de Cristo? Jesus, ele cura para manifestar o seu poder por misericórdia. Ele não cura só para te dar uma solução para o teu problema, é para mostrar que ele é Deus, que não tem natureza que pode impedi-lo, que não tem demônio que pode impedi-lo, não tem enfermidade que pode impedi-lo, nada e nem ninguém. Se ele já te curou, irmão, se você já viveu a experiência da cura, se prostre diante dele, faça como essa mulher. 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Não foi apenas cura, foi salvação. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Percebe, irmão, ela não fez aquele negócio, aquela palhaçada. Eu estou curada, mas está enfermo. Não, eu estou curada. Pela fé eu vou ficar declarando, porque minha palavra tem poder. Nossa palavra não tem poder. A palavra é de Deus que tem. Olha o nível de idolatria que chegamos. Dizer que a nossa palavra tem poder. Ela não tem, amados.
o que tem poder sobre nós é a palavra de Deus. Ela não ficou, olha o que o texto está dizendo, ela não ficou dizendo assim, eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada. Não, o 29, olha, e logo se lhe secou a fonte. Na hora que ela foi curada, ela percebeu que foi curada. E sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Quando Deus age, ele não fica de meia palavra, olha, está curado, pronto e acabou. Ah, está curado, foi para casa, não, porque não teve fé, irmãos. Se Deus falou que está curada e ponto final. Em alguns casos ele diz, olha, se tu tiver fé, tu vai ser curado. A pessoa tem e é curada. Em outros ele vem e cura e ponto final. São as multiformes manifestações da graça de Deus. No 35, você lembra como começou, né? O propósito, aos nossos olhos, dentro da narrativa, não era aquela mulher. O propósito era a filha de Jairo. Jesus atendeu ao pedido de um homem. Irmãos, clame. Às vezes a bênção transborda para quem está do teu lado. Clama, ora. Está orando pela tua filha, pelo teu filho, pela tua mãe. Às vezes o vizinho transborda. Mas clama. E o milagre acontece. Estando ele ainda, 35, falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Lembra que falamos que Jairo possivelmente procurou Jesus um pouco tarde demais? Porque ele já foi no desespero, ele viu que ela estava na pior. Só que no caminho, para ele ver a cura da filha, ele recebe a notícia, já era. Morreu. Acabou. Jesus ouve aquilo e diz ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. O mundo caindo ao redor, irmãos. Lembra do exemplo da filha e do filho? Aquele indefeso que depende de você e você não consegue fazer nada por ele. Você vê ele morrendo. Aí você tem uma palavra, não temas, crê somente. A gente, nas reuniões de oração, entra numa batalha em relação aos filhos de alguns irmãos, né? Não temas, crê somente, meu irmão. Creia. É uma situação difícil, mas lembre de Oséias, eu te colocarei no deserto. O deserto é a luta, a dificuldade máxima, porque tu não consegue plantar, se tu não planta, tu não colhe, tu não consegue beber, tu depende de Deus. Foi por isso que o Senhor colocou o povo no deserto. Caminho que eles poderiam fazer em 8 dias, eles fizeram em 40 anos. Eles ficaram lá peregrinando, não é porque Deus estava brincando com eles, não. Deus estava colocando eles lá para eles verem que eles dependem de Deus, que eles não fazem nada, não faziam nada pela força do braço deles. Deus, ele te colocou em uma prova, em uma luta, para poder te atrair para Ele, para te levar ao clamor, para te levar à busca. Com fé, não temas, crê somente. Crê somente. O filho está desviado, não quer nada com nada, está afastado, só arruma problema. Não temas, crê somente. É enfermidade, não temas, crê somente. Morreu, não temas, crê somente. Crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Por quê, irmão de Tiago? Por que isso? Porque ainda não era chegada a hora dele se manifestar. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas
dorme. É a palavra de Jesus. O que vocês estão fazendo aí? Vocês estão na sintonia errada. Não é isso que o meu pai quer. Vocês estão no alvoroço, chorando, porque contratavam, né? Pessoas para chorar, para fazer aquele luto. A menina não está morta, não. Ela está dormindo. E riam-se dele, começaram a rir, estavam chorando e começaram a rir dele. Porém, ele, tendo os feitos sair, autoridade, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Olha a ação de Deus. Provavelmente Jairo foi se lembrando lá daquela mulher, lembra? A sunamita. E o profeta foi, profetizou que ela ia ter o filho, depois o filho morre. E o Senhor faz uma obra. Jairo, ele olha para aquilo e fica espantado. Mas como é que isso pode acontecer? Ele foi em busca de uma cura, irmã Rosângela, e recebeu um milagre. Cura e milagre ainda acontece. Cura e milagre ainda é a receita de Deus para Ele mostrar a sua soberania e que Ele está no controle. Porque nós precisamos da plenitude de Deus ainda nos dias de hoje. Precisamos. Há quanto tempo a mulher estava no fluxo de sangue? Quantos anos? 12. Olha o verso 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. É coincidência, irmãos? É a demonstração da plenitude do poder de Deus. O tempo de vida daquela menina foi o tempo que aquela mulher estava no fluxo de sangue. Enquanto aquela mulher perdia a vida e precisava da cura, essa menina perdeu a vida e precisava do milagre. O pai dela buscou Jesus tarde demais, mas para Jesus não tem atraso. Para Jesus não tem um momento, uma hora errada. Não importa se foi buscar precisando de cura ou de milagre, ele tem ambos. E tudo isso se manifesta mediante a sua palavra. Para Jairo foi, não temas, crê somente. Para aquela mulher foi os mandamentos. Para o homem que tinha autoridade, o centurião, ele foi bem claro, manda somente uma palavra. Não importa qual é a situação, vencendo vem Jesus. Cura e milagre estão à disposição daqueles que creem. E aconteceu nos tempos de Jesus, na era dos apóstolos, aconteceu na igreja primitiva, e pasme, não parou. Acontece e acontecerá nos nossos dias e nesse lugar. Amém?